E aí galera, aqui quem fala é o Dr. Pedro. E bem, há um tempo atrás o Daniel Leite ele fez um vídeo falando sobre tudo que o bem clássico pode virar. E eu pensei, por que eu não posso fazer o mesmo, só que em vez do bem clássico fazer do bem do reboot? E sim, o bem do reboot tem mais coisas que ele pode se transformar além do que a gente viu na série. Ou seja, nesse vídeo eu vou falar tudo que o bem do reboot pode virar, da primeira temporada até a quinta temporada do reboot. E sim, isso inclui os especiais e também coisas confirmadas pelos diretores, principalmente o Duncan. Então, deixado isso tudo claro, bora começar aqui com o vídeo. Bom, antes dos eventos da série, o Omnitrix foi enviado para a Terra pelo Azimuth, pois a Terra é o planeta menos inteligente que ele achou, para esconder o relógio para que ele fosse cuidado pelos seres que viviam lá, para que ele não caísse novamente em mãos erradas. Falaremos mais disso quando chegarmos na parte de Omnigano. Bom, ao chegar na Terra, o Omnitrix possui um limitador, no qual fazia que o portador só tivesse acesso a 10 das mais de 1 milhão de amostras de DNA presentes no relógio. E bom, por causa desse limitador, caso uma 11ª nova amostra de DNA fosse adicionada para a parte onde o portador tivesse acesso, o Omnitrix automaticamente iria bugar, fazendo que o portador ficasse trocando de transformação a transformação sem parar. Isso é visto em Omnigano. Mas porém, como confirmado por Duncan Roleal, se o portador reconfigurar o relógio, é possível desativar esse limitador e ele tem acesso a basicamente todas as transformações presentes no relógio, já que ele não depende de uma corrente Coldle que nem o Omnitrix clássico. O Omnitrix do reboot, em resumo, é praticamente um Omnitrix de Omniverse fundido com o clássico, pois ele não depende da corrente Coldle, tem as suas amostras de DNA já armazenadas nele mesmo. Bom, ao chegar na Terra, ele cai no Monte Rushmore, sendo encontrado por Ben Tennyson. O Omnitrix gruda no pulso dele e o Ben se transforma em seu primeiro alienígena. Não foi o Chama como o Ben clássico, e sim o Quatro Braços. Isso é nos confirmado por Duncan Roleal e também deixado claro no episódio Ben de novo, onde todas as linhas do tempo feitas pela viagem no tempo do Billy e do Ben, todos que colocavam as mãos no relógio sempre se transformavam no Quatro Braços. Bom, depois do dia que o Ben recebeu o Omnitrix, ele se transformou em todas as outras 8 transformações presentes no relógio, sendo elas Bala de Canhão, Diamante, Massa Cinzenta, Chama, Insectoide, Ultra T, Cipó Selvagem e, é claro, XR8. Todas elas ainda antes dos eventos da série. Agora sim, nos eventos da série, na primeira temporada, no episódio Filtro de Água, o Ben se transforma no seu 10º alienígena pela primeira vez, sendo ele Enxurrada. E bom, na primeira temporada, mais pra frente no episódio Ben 24 Horas, o Ben, enquanto dormia, acidentalmente acaba ativando o controle master. Isso deve pois o Ben é um sonâmbulo e ele acidentalmente acabou ativando. E bem, ele fez uma proeza que o Ben clássico nunca fez. Mas enfim, e por causa do controle master ter sido ativado, o limitador tinha praticamente sido temporariamente desativado. O Ben podia literalmente se transformar em todas as transformações presentes no banco de dados do relógio, ou seja, ele podia se transformar em mais de 1 milhão de transformações. Só que porém, por conta do Ben, quando estava com o controle master, estava dormindo e não acordado, ele só se transformava nos aliens que ele já conhecia. Bom, o controle master foi desativado no final do episódio quando o Ben foi acordado pela Gwen. Mais pra frente no episódio Limpando a Tempestade, o Omnitrix acabou demonstrando falhas, fazendo que o Ben voltasse ao normal de maneira até que bem rápida, fazendo até o próprio Ben estranhar. Ele tenta consertar usando um canivete, mas ele só piora a situação do aparelho, fazendo assim que ele se transformasse em fusões. Ao todo no episódio, ele só se transformou em 2 fusões, sendo elas o Braço Cinzento, que é uma fusão dos 4 braços com Massa Cinzenta, e o Amalgam Ben, que é uma fusão de todos os 10 alienígenas que o Ben tinha naquela época com o próprio Ben. Bem, a gente não sabe que se o Ben tivesse se transformado em outras fusões durante o episódio, seria fusões de 2 alienígenas ou de mais, levando em consideração que no final do episódio ele se transformou no Amalgam Ben, que não é uma fusão só de 2 aliens. Mas enfim, as hipóteses estão abertas. Bom, agora chegamos no episódio Omnigano, onde o Vilgax finalmente decide chegar à Terra e pegar o Omnitrix por conta própria. E bom, e por conta da sua parcela de DNA estar presente dentro do relógio, ele abusa dessa parcela de DNA para redesbloqueá-la para que ele conseguisse absorvê-la e voltar a ficar poderoso novamente. Só que porém, como dito no começo, ao fato de uma 11ª nova amostra de DNA ter sido adicionada do relógio, o Omnitrix buga. Mas enfim, por conta dessa
por conta do desbloqueamento dessa nova amostra de DNA, o Ben agora tinha acesso à transformação de um Chimera Sui Generis, sendo ele Gax. No entanto, no meio do especial, o Gax é absorvido pelo Vilgax, fazendo que ele voltasse a ficar poderoso novamente, assim seu tubo de DNA sendo destruído. No entanto, para nossa alegria, como confirmado por Duncan Royal após os eventos de Omnigano, a amostra de DNA de Gax acabou sendo reparada pelo Omnitrix, só que porém ela estava bloqueada, e isso é comprovado na segunda temporada no episódio Animal Force, onde o Dr. Animal injetou as amostras de DNA do Omnitrix nele mesmo, e dentre eles estava os tentáculos do Gax, o que comprova que o Gax ainda existe no Omnitrix, mas ele está bloqueado. Bom, ainda no especial, o Ben atualiza o Omnitrix usando o Ultra T, e essa atualização deu acesso novamente ao Ben ao controle mestre, fazendo que ele tenha novamente acesso a todas as 1 milhão de amostras de DNA no Omnitrix. Só que claro, novamente ele só usou os alienígenas que ele conhecia, só que porém, como confirmado pelo Phil, ainda no mesmo episódio, aquele acesso ao controle mestre foi temporário, e depois dele derrotar o Vilgax e fugir da nave, o Omnitrix voltou a funcionar como antes do Ben desbloquear o Gax, ou seja, o Ben voltou até novamente a ter o seu limitador. Mas porém, a atualização do relógio também causou um incidente técnico, onde dentro do Omnitrix foi criada rajadas de energia que destruíram o DNA do Ultra T, perdendo assim o Ultra T por completo, e como confirmado por Duncan Royal, o Ben perdeu de vez o Ultra T. A amostra de DNA não é mais recuperável, diferente da do Gax. O único jeito do Ben recuperar o Ultra T é se ele absorver a amostra de DNA de um outro megamorfo galvânico, algo que não aconteceu infelizmente. Mas porém, quem sabe numa possível continuação isso aconteça e o Ben recupere o Ultra T, né? Mas enfim, com a destruição do DNA do Ultra T, para sobreviver, ele teve que se fundir com o DNA do portador, criando uma cópia genética dos dois DNAs, surgindo assim Glitch. Mas bem, com o surgimento do Glitch, ele foi obrigado a substituir a amostra de DNA do Ultra T por uma nova, por causa do limitador, assim colocando a amostra de DNA de um Fulmine, assim dando acesso ao Ben à transformação do Choque Rochoso, que foi desbloqueado ainda em Omnigano, como mostrado no final do episódio. Mas bem, com a incrementação do DNA do Choque Rochoso, as outras transformações acabaram começando a consumir energia em excesso por causa de um bug dessa nova atualização do relógio. Nós podemos ver que esse modelo da segunda temporada é recheado de bugs por causa justamente dessa atualização forçada pelo Ultra T, fazendo assim que surgissem as formas Omni tunadas, que são praticamente evoluções, entre aspas, dos aliens, onde eles ficaram com parte dos poderes do Choque Rochoso. E bom, na segunda temporada o Ben não usou nenhuma outra transformação ou teve acesso ao controle mestre novamente, indo diretamente para o episódio Interna Invasão, onde Ben, dentro do Omnitrix, já na parte 5, antes da batalha final contra o Auto Sobrecarga, o time Tennyson começou a usou as amostras de DNA do Omnitrix para conseguir se transformar em alienígenas e derrotar o Auto Sobrecarga. Vomax se transforma no Bala de Canhão, Gwen se transforma no Insectoide e o Ben se transforma numa fusão do 4 braços com XRL8, Diamante e Chama, sendo ela chamada XLR Braços Explosão Calor Diamantino. É um nome complicado e por isso que é só um dos 3 nomes oficiais. Tem outros 2 que é Ben X4 e Multi-Alien. Ben X4 sendo dado pelos créditos e Multi-Alien por um vídeo proporcional da Cartoon Network das transformações do Ben. E bem, eu prefiro chamar de Ben X4 porque é bem mais fácil de se falar. Mas enfim, fique seu critério como você quer chamar ele. Mas enfim, essa transformação não é uma transformação do Omnitrix, foi só o Ben que misturou as amostras de DNA para se transformar mesmo. Então tanto faz. Bom, o Omnitrix ele foi atualizado pelo Glitch no final do especial, assim mudando a sua aparência e consertando os bugs que o modelo anterior tinha. Mas porém, em troca, as 3 amostras de DNA, sendo elas a do Enxurrada, Massa Cinzentas e Pó Selvagem, foram bloqueadas e sendo substituídas por outras 3, sendo elas a do Enormossauro, Tapinha e Rat. O Rat é o mais especial dos 3, pois no passado, quando o Dr. Animal injetou as amostras de DNA no Omnitrix nele, ele se transformou justamente no Rat, o que é de certa forma bem interessante de se pensar.
E bom, no final da terceira temporada o Omnitrix não tem uma atualização, ou seja, ele não perdeu nenhuma nova amostra de DNA, mas porém no primeiro episódio da quarta temporada, intitulado Quebra-Férias, ele tem sim uma atualização, onde o Ben encontrou a chave Omnikix, que é uma chave que veio junto com o Omnitrix, e colocou no relógio, assim tendo acesso às formas Omnitonadas, que são armaduras que melhoram os alienígenas fisicamente, dando mais poderes a eles, e melhorando sua resistência. E bom, essa incrementação da chave também mudou a aparência do Omnitrix novamente e bloqueou a amostra de DNA do insectoide e trocou pela amostra de DNA de um aerofibiano intitulado Arraia Jato, que substituiu o insectoide. Bom, no episódio Casa do Riso, ainda na quarta temporada, o Omnitrix acabou de certa forma bugando e o Ben acabou tendo acesso a um tipo de fusão que é intitulada Amalgam, que é essa fusão aí do bala de canhão com Rat, com 4 braços, com chama e com diamante e com tapinha. É uma mistureba essa fusão. Mas enfim, foi uma transformação curta e que não durou quase nada no episódio e foi trocada logo pelo Chama. Bom, no final oficial da quarta temporada, que é o filme Ben 10 vs o Universo, é-nos revelado que a chave Omnikix foi colocada de maneira errada pelo Ben. Assim, colocando de maneira correta, o Ben agora tem acesso a novas formas, sendo elas as formas Omni-Orbitais, armaduras que novamente melhoram os alienígenas, apesar de alguns deles perderem seus poderes, por exemplo o Enormossauro, que não pode mais disparar energia pela boca que ele fazia na forma Omnikix, mas porém que possui algo muito peculiar a respeito, que é que elas basicamente respiram. São armaduras que fazem a transformação transformada pelo portador respirar debaixo d'água, no espaço e ainda por cima voar. E isso é meio que inútil para alienígenas como a Arraia Jato, que em si já pode respirar debaixo d'água, respirar no espaço e voar, como confirmado pelo Duncan. Mas ainda assim é interessante que essas armaduras dão isso às outras transformações. Mas enfim, ainda no filme, o Ben conhece o Azimuth no Nulificador, e o Azimuth ensina Ben uma função de acesso temporário a uma nova amostra de DNA, onde basicamente o portador teria que puxar o núcleo do Omnitrix, fazer um código e automaticamente o Omnitrix daria acesso a ele a uma transformação. Ao todo, usando esse código, Ben usou 2 alienígenas, sendo eles Gosma, no qual ele usou para salvar o prisioneiro Pisces Volan de ser puxado pelo buraco do Nulificador para outro lugar do universo, sabe-se lá onde, e o Gigante, no qual ele usou na batalha final contra o Vilgax transformado no Alien V. Só que porém o acesso a essas transformações foi temporário, pois aquele código basicamente só dá acesso ao portador temporário a uma transformação do banco de dados do Omnitrix, não um acesso permanente, ou seja, depois de usar o Gigante e o Gosma já foram bloqueados novamente. Bom, aqui temos um caso que fica em aberto interpretações. Bom, por quê? Como confirmado por Duncan Royal, se o Omnitrix não tinha amostras de DNA do Alien X antes do filme, agora ele tem, pois o Azimuth usou o Omnitrix para reparar o Vilgax na forma de Alien V, que é um sapiens celestial fundido com o DNA do Vilgax, restaurar toda a Terra, o que em tese poderia dar ao portador, já que isso seria praticamente absorção de DNA, acesso à transformação de um sapiens celestial. Só que por isso é meio que questionável, ainda mais levando em consideração que as transformações do Omnitrix meio que só são cópias das transformações do Omnitrix, o que fica em aberto a interpretações. Se você considera que a transformação do Alien X já existia no Omnitrix e o Vilgax que roubou amostras de DNA para colocar no Omnitrix, tudo bem, mas se você considera que não tinha amostra de DNA do Alien X no Omnitrix e que ela só foi desbloqueada absorvida com o Alien V, tudo bem, fica aberto a interpretações. Eu particularmente levo a primeira de que já existia no Omnitrix e isso aí não foi nada. Mas enfim, leve o que você considerar. Bom, na temporada 5 o Omnitrix não foi atualizado, porém tivemos um alienígena novo desbloqueado no episódio Ben 10.010, sendo ele o Surto, que inclusive é o primeiro e único, o 11º alienígena permanente que não bugou o Omnitrix. Bom, acontece que, como confirmado por Duncan Royal, o Surto não foi bloqueado depois dos eventos de Ben 10.010, ou seja, o Ben ainda tem acesso ao Surto mesmo depois do especial, e o motivo dele não ter se transformado em Benjin 10 nem antes de Extinction fora do universo é porque os especiais foram feitos em momentos diferentes, tanto que isso é comprovado com o fato que Benjin 10 originalmente era para ser um especial da terceira temporada do reboot e não da quinta.
E também o fato que dentro do universo da série o Ben acha o Surto um alien inútil, o que não é mentira, o Surto só é útil com outros da espécie. Mas enfim, isso comprova que depois dos eventos de Ben 10 versus o universo, o limitador da Omnitrix foi desativado, ou seja, a partir de agora, o Ben do reboot pode se transformar em quantos alienígenas ele quiser, não está mais limitado a só 10 transformações. Bom, em Ben 10, o Omnitrix foi infectado por nanites pelo Rex Salazar, assim fazendo que ele transformasse todos ao redor, no caso em Washington BC, em transformações do banco de dados do relógio. Só que algo peculiar de se notar é que ele só se transformou todos ao redor em transformações que o Ben já se transformou com o tempo, menos o Ultra T, porque como eu disse, a amostra de DNA dele foi perdida para sempre, e o Gax, pois ele está bloqueado, o que é estranho de se pensar, pois afinal de contas Insectoide, Enxurrada, Massa Síntese e Pó Selvagem tinham sido desbloqueados, certo? Bom, só que como nos confirmaram no final do especial, as amostras de DNA deles tinham sido redesbloqueadas pelos nanites do Rex. Ou seja, isso comprova que depois dos eventos do especial, eles foram redesbloqueados, portanto, o Ben pode novamente se transformar nesses alienígenas. Isso é ainda mais levado em consideração com o fato que o limitador foi desativado. E bem, por que o Ben não se transformou neles no Alien X Extinction? Simples, ou porque ele não sabia da existência dos alienígenas, ele não sabia que eles foram redesbloqueados, ou porque ele não quis, não achou necessário na batalha contra o Alien X. Mas o motivo fora do universo é o que eu falei antes, porque os especiais foram feitos em momentos diferentes da produção. Ou seja, talvez Alien X Extinction foi feito antes de Ben 10 ou algo assim. Bom, em Alien X Extinction, o Ben não desbloqueou nenhum alienígena novo, mas porém vimos algumas transformações que ele pode se transformar, sendo usadas por Bens alternativos, sendo elas o Alien X, do caso que eu falei antes com o Alien V, Cromático, Friagem, Anfíbio, Aquático e Blocks. E bom, esses são os alienígenas, pelo menos vistos em telas, que o Ben pode se transformar. Ao todo, o reboot mostrou 19 alienígenas mostrados pelo Ben, contando com as evoluções, os Omnitonados, os Omnikicks, os Obertais, são 42, agora contando com os meios alternativos, foram 47, agora contando com as fusões, são 51. Bom, só que porém, não é só isso que o Ben do reboot pode virar. Confirmado por Duncan Royal, ele pode se transformar em outras coisas. Por exemplo, há transformações bloqueadas no Omnitrix, no caso mais de 1 milhão de amostras de DNA, e como confirmado pelo Duncan, o Ben do reboot pode se transformar em todos os alienígenas do Ben clássico, só que porém todos eles estão bloqueados, e eles só foram desbloqueados com o tempo, como por exemplo o Normosauro, o Rat e o Arraia-Jato, que estavam bloqueados, mas porém eles foram desbloqueados com o tempo. Ou seja, o Ben do reboot pode literalmente se transformar em todos os alienígenas que a gente viu no clássico. E o mesmo equivale para o Ben clássico. O Ben clássico pode virar os alienígenas que o Ben do reboot tem. No caso, o Surto, o Gax, o Enxurrado, o Choca Rochoso e o Tarpinha. Bom, inclusive, algo importante de se mencionar é que alguns deles a gente até viu de certa forma em tela. No caso, sendo eles Besta e Mega Olhos, que a gente viu as amostras de DNA deles na arte convencional, na arte conceitual das amostras de DNA dos alienígenas. Essa arte ela é oficial. Bigotoid, que foi usado pelo Ben em um jogo, no caso o Ben 10 Omnichart, que sim, o jogo não é canon, mas porém a gente tem que mencionar esse jogo aqui, pois ele foi a primeira e até o momento única vez que o Ben do reboot usou o Bigotoid, mesmo que não canônica. E também as transformações usadas pelo Ben 10.000, sim, eu tenho noção que o Ben 10.000 do reboot não é o futuro definitivo, ele é um futuro alternativo, como confirmado numa propaganda da Cartoon, mas porém ele usou dois alienígenas que o Ben do reboot pode virar, mas estão bloqueados na época de 10 anos, sendo eles o Macaco-Aranha e o Chocante. O Ben do reboot pode virar eles, mas porém eles estão bloqueados. E o Ben também pode se transformar no Mordida? Sim, isso se deve pois, como confirmado por Duncan Royal, o Mordida não é um apoplexiano, ele na verdade é uma nova espécie que a gente nunca viu em tela, sendo inclusive o único alienígena exclusivo do Kevin, e o Ben tem a amostra de DNA dele. Só que claro que em comparação ao do Kevin há suas diferenças, pois o alien do Kevin é um híbrido de alguma espécie que a gente não viu em tela. Portanto, o Ben tem sim uma transformação do Mordida como confirmado, e ele é bem diferente do Kevin. E bom, e também não é só eles. Em Crossovers Nexus, um especial que é um crossover de Ben 10, Steve Universo, Jovens Titãs em Ação e OK Caio,
o Ben foi parar no Nexus Helm, onde lá o Omnitrix foi apagado da existência, mas depois o Caio, usando a caneta do Strike, acabou reconstruindo o Omnitrix e o Ben conseguiu voltar à sua forma humana, pois ele passou o especial inteiro preso no 4 braços por conta do Omnitrix ter sido apagado da existência. E bom, acontece que ao ser reconstruído, o Ben acabou só se transformando em personagens do Nexus Helms, e como confirmado por Duncan Royal, isso é um bug feito pelo Omnitrix quando ele foi reconstruído, no qual toda vez que o Ben for pro Nexus Helm, ele só vai poder se transformar nesses personagens. E bom, e dentre todos esses personagens que estavam presentes no Nexus Helms, o Ben se transformou no Jake, o cachorro do Hora de Aventura, Proias, esse personagem do Poderoso Mais Espada que eu nunca assisti, e vários outros personagens no Mega Combo, sendo eles o Jonas o Robô, Festro, Titio Avô, Gumball, Mordecai, Edu, Wirt, Moxie, Pardo, Jeff, Puro Osso, Shoulder, Capitão Falange, Macaco Aranha, Super Vaca, né, do Vaca e o Frango, Johnny Bravo, Docinho, Dexter e por fim, o fim. Tá, esse trocadilho foi bem ruim. E bom, e todos eles foram bloqueados quando o Ben voltou para o seu universo. E eles só vão ser desbloqueados novamente quando o Ben voltar para o Nexus Helm. Isso se um dia isso acontecer. Mas enfim, algo interessante de se falar é que já que o Ben podia se transformar em todos eles, que eram heróis derrotados pelo Strike usando aquela caneta, a gente pode mencionar dois personagens que apareceram entre os heróis derrotados pelo Strike e que são bem peculiares do Ben se transformar, sendo eles o Mutante Rex. Sim, o Ben pode virar um Mutante Rex considerando isso, portanto se o Ben voltar para o Nexus Helms, ele pode literalmente virar o Mutante Rex, usar os nanites e tal, e o Blackhead. Tá, o Blackhead nem é herói para começo de conversa, mas enfim. E o Blackhead ele é peculiar de se falar, pois numa mídia não canônica para Ben 10, mas porém canônica para o desenho do Blackhead, que é vilanesco, o Vilgax acabou contratando as empresas Blackhead Corporation, que é a empresa do Blackhead, para construir o seu próprio Omnitrix. E bom, e nesse Omnitrix o Vilgax podia se transformar em outros personagens da Cartoon Network também, e dentre eles estava o Blackhead. E quando o Vilgax se transformou no Blackhead, a transformação deu errado e virou essa coisa. Bom, a gente pode dizer que o motivo para isso foi ou porque o Omnitrix do Vlug não era assim perfeito, que nem o Omnitrix convencional feito pelo Azimuth, pois o Omnitrix do Vlug não é lá daquelas coisas, também porque não foi feito pelo Azimuth. Ou podemos dizer que isso se deve por conta da origem demoníaca do DNA do Blackhead. Mas enfim, independente da explicação, a gente pode até imaginar como seria a transformação do Ben do Blackhead. Se foi pela origem vilanesca, Se foi pela origem demoníaca, não seria muito diferente da do Vilgax. Agora, se foi por causa do Omnitrix do Vlug, a gente pode dizer que seria exatamente a mesma coisa do Blackhead convencional. Mas bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E bom, esses são todos os alienígenas que o Ben do Reboot, até o momento desse vídeo, pode se transformar. Obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Valeu e fui.